CoachCast no ar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio com lições para sua carreira, sua liderança e seus resultados. Se você gosta de conversas que provocam boas reflexões, já aproveite aqui para seguir o CoachCast, seja lá qual a plataforma que você esteja, pois estamos aí como arroz de festa em todas as plataformas, do YouTube ao Spotify, na Apple, no Google. Então, acompanhe e se lembrar de alguém que pode gostar desse episódio, eu com certeza vou gostar, a gente está começando agora, compartilhe com essa pessoa. E hoje eu recebo Pedro de Medeiros, engenheiro, filósofo, consultor e autor do livro Escolhas, uma visão realista. Pedro, seja muito bem-vindo, e você que transita entre a engenharia e a filosofia, né? Antes de falarmos sobre escolhas, decisões, e eu quero começar sabendo quem é o Pedro de Medeiros. Sérgio, é um prazer estar com você e os seus ouvintes. Parabéns pelo seu trabalho, um trabalho sólido, um trabalho de formação e gestão de pessoas e de líderes, né, de uma forma muito séria e muito profunda. Isso é louvável, então fica a minha admiração e os parabéns pelo seu trabalho. Então, Pedro de Medeiros, ele é o pseudônimo de Luiz Salatiel, que é um artifício utilizado aí por muitos autores, por filósofos, né? E eu, Luiz Salatiel, né, tive o objetivo de criar esse pseudônimo justamente por esse trabalho em áreas tão distintas. Então, eu sou consultor de engenharia, tenho 3 livros na área de engenharia, e agora, né, também me graduei em filosofia. Eu falei, puxa, eu vou usar desse artifício justamente para fazer essa divisão no trabalho, né? E também para não confundir os clientes, né? Porque você é engenheiro e também escritor e filósofo, então fica assim uma divisão clara, é a mesma pessoa, é a mesma personalidade, mas vamos assim dizer que são marcas distintas, né? Que legal, então muito obrigado aí, realmente produzir um podcast por tanto tempo, ter essa consistência, confesso para você que é um desafio a cada semana, porque produzir conteúdo não é fácil, né? Só que assim é muito prazeroso, porque justamente aqui é o meu momento de descontração e o momento de estar em contato com pessoas incríveis, com profissionais reais, profissionais que fazem as coisas acontecerem. Mas vamos aí, conta essa história da engenharia, da filosofia, né? Como é que você tem essa questão, o que te levou a ter áreas tão distintas e às vezes tão convergentes? Quando jovem, né, antes de escolher a faculdade que eu iria cursar, a primeira opção foi filosofia. Então, eu tive essa paixão, conheci alguns livros de filosofia quando jovem, e gostaria de fazer, e até me ingressei no curso. Porém, eu já trabalhava em multinacionais, uma multinacional, já era técnico em mecânica, e tinha oportunidade de seguir carreira como engenheiro. Falei, puxa, é uma oportunidade, e realmente o salário da engenharia e da filosofia eram bem diferentes, né? Eu falei, puxa, vou fazer a minha carreira, não vou perder essa oportunidade. Foi uma escolha, né? Foi uma escolha lá no início de fazer isso. E me graduei como engenheiro mecânico pela PUC e fiz a minha carreira como engenheiro mecânico. Então, são quase 30 anos aí na área industrial, trabalhando em obras, em vários setores, óleo e gás, mineração, alimentício, mas, paralelo, eu continuei lendo os clássicos da filosofia, né? Até com uma certa dificuldade, porque a filosofia ela é difícil, né? O estudo profundo da filosofia. Mas mantive isso e sempre tive o sonho de um dia me graduar ou continuar os estudos de filosofia. E nesse período, como engenheiro, eu me interessei, e sempre gostei muito de ler, em ler, e falei, puxa, eu vou começar a escrever. E escrevi 3 livros na área da engenharia, um livro sobre liderança e gestão específico para engenheiros, um livro sobre terceirização e outro bem específico, um técnico,
sobre integridade de equipamentos. E, por fim, tive aí a oportunidade de me graduar em filosofia, e aí realmente eu me apaixonei, né? E sou apaixonado pelo conhecimento, pelas questões. E agora, nesse ano, estou lançando o meu primeiro livro, né? Um livro de desenvolvimento pessoal, mas relacionado também à filosofia, né? Do que muitas questões que a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, né? Pode nos ajudar. E também, né? Fiz o meu MBA em gestão de pessoas e realmente é uma área muito prazerosa e desafiadora, né? Então, juntando todo esse combo, né? Estamos aqui, né, lançando esse primeiro livro e agradeço a oportunidade de estar compartilhando isso com você. Poxa, eu fico muito feliz com a sua presença aqui e sem dúvida alguma, quero ler o livro. A gente se conheceu essa semana virtualmente, aí já estamos gravando, não deu tempo nem de eu adquirir o livro, mas eu quero ler também, porque essa temática aí é muito importante. E todos os dias fazemos escolhas, a neurociência já fala isso, a gente tem muitas escolhas todos os dias. Sim, Como é e, que é e isso aí? dentro e dentro das escolhas, nós temos na filosofia uma disciplina chamada ética e moral, que trata daquilo que é certo e errado. Eu digo para você que até fazer as escolhas do que é certo e do que é errado, elas são mais fáceis. O duro são aquelas escolhas que estão no cotidiano, no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, em escolher uma carreira profissional, em administrar o dinheiro, em saber os laços que eu vou manter, os laços que eu vou romper. Então, essas escolhas, né, é que elas trazem hoje muita ansiedade, pode caminhar para uma depressão, traz e vivemos num mundo cheio de informações. E esse mundo cheio de informações nos leva a ter ferramentas, né, a ter instrumentos para fazer boas escolhas, que é realmente uma dificuldade, né? Mas o livro ele tem esse objetivo de atender essa demanda da pessoa que tem o dia a dia, que tem sua família, que tem o seu trabalho, que tem essas escolhas cotidianas para estar fazendo, para montar um negócio, né? Tudo isso está envolvido, né, em nossas escolhas. Muito bom. E a gente costuma acreditar, Pedro, que todas as nossas escolhas são racionais. A gente fala, não, eu sou racional. O quanto de fato das nossas escolhas são racionais ou tem a influência das emoções, das experiências, do ambiente que a gente vive? Esse é um grande debate que existe, né, entre o livre-arbítrio total, né, entre a minha liberdade de poder fazer as minhas escolhas e o que nós chamamos de determinismo, né? O que é chamado de determinismo? São todas aquelas forças internas e externas que atuam e que, de certa forma, elas limitam as nossas escolhas. Então, para você fazer escolhas, para fazer uma escolha, você precisa ter opções. Senão, não são escolhas, não é? Não, a vida está te determinando. Então, você saber identificar todas essas forças, e aí a neurociência, e eu cito isso no livro, ela tem um impacto muito importante, e os estudos evoluíram com relação a isso, o tanto que os hormônios, o nosso cérebro, tudo isso influenciam as nossas escolhas. E mesmo também as nossas emoções. Então, por isso que um dos grandes passos para você fazer escolhas melhores passa pelo autoconhecimento, que é tão batido e que muitas vezes nós temos tanta dificuldade em encarar, né, em buscar. E também temos as forças externas, né? As forças externas, as condições econômicas, as condições sociais, as condições de cultura, de educação, tudo isso influi nas nossas escolhas. Então, você pensar que existe um livre-arbítrio para você fazer todas as escolhas, não existe. Então, um dos primeiros passos é você conseguir reconhecer tudo que está influenciando nessas escolhas. Que bacana, e você tocou num ponto aí fundamental, e você, né,
como é da área de exatas e de humanas junto, né? Porque foi fazer especialização em gestão de pessoas, filosofia e vem da engenharia, isso tudo se conecta, né? Parece que não, mas tudo tem conexão, sem dúvida alguma. E Sim, essa questão da nossa emoção dominar muitas vezes e a falta de autoconhecimento. Porque tem pessoas que falam, não, mas eu não sou emocional. Aí quando você olha, a pessoa está lá, não, você está fazendo coisa por emoção. é porque muitas vezes a emoção é caracterizada muito por você externar essa emoção, seja em alegria, seja em momentos de tristeza, raiva e tudo mais. Mas as emoções, elas trabalham muitas vezes silenciosamente, né? Então e eu, como lido com bastante engenheiros, né, você percebe que como o engenheiro ele tem já uma capacidade, o engenheiro, a engenheira, nós somos mais racionais e estudamos de forma racional, então nós tentamos sufocar essas emoções e muitas vezes não percebemos que ela atua silenciosamente no nosso dia a dia, no nosso comportamento, e você precisa reconhecer. Então, muitas vezes você deixa de ter uma oportunidade ou buscar novos objetivos, e são forças internas, né, que estão ali te colocando medo, ou te pressionando, e você acaba não reconhecendo isso. Muito bom. E trazendo agora para o mundo profissional, especificamente, né? Nós sabemos que diariamente um líder, um profissional, ele tem que tomar decisão. Então, ele tem que escolher alguma coisa, né? Só que às vezes a pessoa adia, até mesmo para dar um feedback, ou até mesmo para fazer uma movimentação na sua carreira. E por que que é tão difícil escolher quando a gente sabe que toda escolha é um caminho sem volta, às vezes, porque eu escolhi um, eu perdi o outro. Então, quer dizer, além de ser sem volta, você está perdendo alguma coisa. Eu trago isso no livro, porque esse é um grande dilema, né? E outra, vivemos num mundo cheio de opções. Então, muitos profissionais recebem propostas de novos trabalhos todo mês, e muitas vezes tem que mudar de cidade, ou de repente trocar de empresa. Isso vai ter um impacto na família, vai ter um impacto no meio que ele vive. Então, não é uma decisão isolada. Por isso que é importante você ter ferramentas para fazer essas escolhas. Então, você tem uma ideia dentro da filosofia, que são uma corrente chamada utilitarismo, que vem do aspecto de você, das suas decisões, das suas escolhas, elas serem o mais benéficas possível, né? Você fala, puxa, isso daqui vai fazer bem para todos aqueles que estão perto de mim e isso vai ter uma qualidade maior, mesmo que isso não seja tão bom para mim. Então, isso é um modo de você fazer escolhas, né? Então, quem vai trocar de profissão, vai mudar de cidade, está com família, ele utiliza muitas vezes esse conceito utilitarista, né? Quanto isso vai ser bom, eu vou aumentar a remuneração, vou poder dar uma escola melhor e assim ele vai. Você tem outras correntes da filosofia, que o existencialismo, que vai te dizer, falar, olha, meu amigo, você é um projeto. Então você sempre tem que estar em movimento, né? Para a sua realização, você tem que sempre caminhar, buscar os seus objetivos. Então, quanto mais ferramentas e conhecimento você tiver para fazer as suas escolhas, isso vai te ajudar a fazer escolhas melhores. Se elas vão ser perfeitas ou não, aí já é um outro departamento. Mas pelo menos a consciência de fazer a escolha pensada, com reflexão, com ferramentas, isso é possível, isso realmente é possível. Agora, é muito da sua aderência àquela escolha. Depois que você escolheu, vocês têm que estar comprometido com aquela escolha. E ela não precisa ser eterna, né? Você faz uma escolha, aquele período talvez não tenha dado certo, mas pelo menos a história aconteceu, né? Você viveu aquele momento, você assumiu aqueles riscos, né?
Muito legal. É um eterno PDCA. Para quem não sabe o que é PDCA, é uma ferramenta utilizada em projetos, em gestão, né? Que é planejar, fazer, checar e ajustar depois, né? Então a gente tem que fazer isso constantemente. Eu tenho o meu professor orientador, né, um companheiro com relação ao livro, doutor em filosofia, né, ele disse para mim o seguinte: olha, teu livro realmente eu gostei, ele ficou muito bom, mas a melhor explicação sobre o teu livro é que você foi um bom engenheiro fazendo filosofia. Onde tinha um problema, você foi lá e, e colocou Muito os bom. conceitos, né? Porque a ideia foi justamente apresentar de forma prática, simples, né? Puxa, como é que eu posso fazer determinadas escolhas? Quais os... Porque você também, e eu peguei isso do ciclo PDCA que você diz, né? Que nós, do mundo corporativo ou da engenharia, nós vivemos e somos cobrados disso, né? De fazer o sistema funcionar. E o livro ele vem com isso, né? Ele vem com esse objetivo de trazer para as pessoas, né, que estão buscando, estão em momentos de fazer escolhas e querem fazer escolhas melhores. Isso não quer dizer que elas vão ser perfeitas, Uhum. ter essas ferramentas para poder, e sem, é lógico, sem perder também lado o encanto da filosofia, né? Não é um livro de autoajuda com respostas prontas, né? Para Sim, fazer sim, sim. pensar, para fazer refletir. Excelente. Até eu ia te fazer essa provocação, né? Como o que diferencia um livro efetivamente que parece trazer uma resposta mágica. E para isso, até tem um livro que eu lembrei agora que foi escrito por um cirurgião plástico. Eu não lembro o nome do livro, mas foi na década de 60, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que ele é um livro que fala 21 dias de mudança. E aí alguns marqueteiros usaram isso como em 21 dias eu consigo mudar um hábito. E depois, por sorte, tivemos aí algumas estudiosas, algumas cientistas e alguns cientistas que fizeram um estudo disso aí. Não existe regra. Quer dizer, é muito amplo Uhum. o espectro de como eu mudo, né? Aí ficaram lá gente que muda em 5 dias e gente que muda em 300 dias. E tem gente que não muda. Então, É, porque, de fato, assim, a autoajuda, às vezes, ela vem com algumas fórmulas prontas que não é fórmula, né? Que não é assim que funciona, né? Então, como é que uhum. diferencia efetivamente? Olha, tudo aquilo que for apresentar para você respostas prontas e objetivas com relação ao comportamento humano, ela já parte de um grande erro. Porque o comportamento humano, o ser humano, ele tem tantas variáveis, não é? Veja só simplesmente o conceito de felicidade. Então, você pode ter um monge no Tibete que leva uma vida completamente simples e com certeza ele pode ser muito mais feliz do que muitos milionários e bilionários. É Isso é verdade. fato. Por outro lado, você tem uma pessoa que muitas vezes nasce numa cidade mais simples, mais humilde e faz e constrói toda uma trajetória de luta em que consegue o que nós chamamos de sucesso, né? Que é você conseguir uma boa remuneração, ajudar a família, ter conhecimento, viajar o mundo e ele faz essa trajetória dele. E ele é feliz também. Então, você definir o que é felicidade e o que é sucesso, realmente, quando te prometem isso, você tem que desconfiar, não é? Você tem que desconfiar. E nós que estamos, né? Eu trabalho, eu sou consultor, eu visito indústria, fábrica do treinamento, estou no meio das pessoas e levo uma vida normal. Nós sabemos disso, né? Que a vida ela tem as suas angústias, ela tem seus medos, elas têm suas dificuldades. Isso não quer dizer que nós não possamos nos projetar para algo melhor e estar consciente dessa vida. E nós temos uma dificuldade muito grande hoje. Hoje nós vivemos, para quem está no mercado de trabalho, sabe de todas as mudanças. Nós passamos pela mudança da computação, né, da informática, né, e estamos agora encarando a inteligência artificial e a robotização, tudo isso. E nós temos que nos aprimorar, o comportamento humano muda, então, mas vai muito até de uma escolha inicial, não é? Agora, a garantia
do sucesso e a garantia da felicidade, isso é algo que cada um de nós vai avaliando, vai aprendendo e vai crescendo com isso. Muito legal. E um episódio futuro, acredito que vai sair em outubro, eu entrevistei, dando um spoiler aqui já, a Paulina Nava. E a Paulina Nava é uma mexicana, ela é diretora da World Happiness Foundation. E é muito bacana Ah, que o ano legal. passado, em 2025, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá de bem-estar e felicidade. E realmente, né, a felicidade não é uma regra, né, não existe um padrão, o sucesso não tem padrão, né? Sim, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, a vivência, né? Você precisa viver das suas escolhas iniciais ou muitas vezes até do determinismo, porque muitas vezes você já está em uma determinada situação e você tem que se adaptar àquelas situações, àquela situação. Então, você, com o autoconhecimento e com ferramentas para poder interpretar o mundo, poder interpretar a sua carreira, né? Por que que eu estou nessa carreira, né? Quais as opções que eu tenho com relação a isso? Quando eu vou montar um negócio, é por propósito, é por dinheiro? O que está envolvido em tudo isso? Então, são questões que elas são importantes que sejam feitas até antes do plano do negócio. Até Muito antes de bom. você fazer o plano do negócio, essas questões elas precisam ser discutidas. Porque você colocar, e nós acompanhamos, vemos muitas pessoas sofrendo por conta disso, de colocar a felicidade na sua carreira profissional. É muito. A busca da felicidade em si, ela já pode te deixar infeliz. É verdade. Mas você tem que entender que, e por isso que muitas vezes as pessoas têm um burnout, têm outras situações, se expõem a ambientes tóxicos, porque muitas vezes a sua vida está projetada simplesmente na carreira profissional. Não que isso não seja importante, e é importante, mas ela precisa realmente ser entendida pela pessoa, pelo profissional que está ali. Muito bom. Inclusive, tem um livro, né, que eu acho que é de um filósofo, que existe uma linha americana, que é aquela mais Platão, menos Prozac. Eu não sei se é assim o nome do livro, agora não estou lembrando, mas eu acredito que seja. Até tentei dar um Google Hum. aqui rápido nele, mas eu acho que é isso, mais Platão, menos Prozac. Isso eu não conheço. Porque Hum, tem uma linha, eu vi esse livro há alguns anos, depois eu te mando, inclusive, ele. É muito hum. bacana, mas eu só vou confirmar se é ele mesmo, né? Que justamente é isso, é uma linha de terapia filosófica, onde através Ah, da sim, filosofia faz terapia. sim, sim. Tem essa filosofia comportamental e tudo Isso. mais que vai trabalhar, porque na realidade é o seguinte, a filosofia em sua origem ela é muito racional e lógica, Uhum, né? uhum. Por isso que muitas vezes eu brinco com os pares da filosofia, eu falo para eles, olha, a filosofia está mais perto da engenharia do que vocês imaginam. E realmente muitos filósofos foram matemáticos, físicos, engenheiros, né? Mas quando você trabalha esse subjetivo, ou depois, quando Freud fundando a psicologia, né, você trabalha aí o inconsciente, todas essas questões emocionais, é importante esse conhecimento, você saber quais forças te trouxeram até aqui, até esse momento, não é? E quais forças estão atuando que vão fazer o seu futuro acontecer. E quando nós temos esse entendimento, aí as ferramentas de conhecimento nos ajudam bastante, né? Sem dúvida. Que legal, Pedro. Eu tenho uma questão aqui. Você trouxe antes o ponto da inteligência artificial, da tecnologia, e, e elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Agora, você entende que isso está nos deixando melhores nas nossas escolhas ou nós estamos terceirizando as escolhas? O terceirizar as escolhas, nós como humanos, nós sempre fizemos isso, sempre, né? Seja com o oráculo, seja com as divindades que nós criamos,
Com tudo isso, sempre nós tentamos buscar terceirizar as nossas escolhas. E a inteligência artificial, ela está se tornando isso. Então, mas você tem que saber como buscar. Eu sempre digo para ele, poxa, para decisões racionais e lógicas, a inteligência artificial pode nos ajudar muito. Então, ela é muito utilitarista, né? Ela é muito utilitarista e racional. Então, se você... Eu escrevi um artigo essa semana, que vai ser até publicado, que é sobre os jovens fazer o seu planejamento profissional com o auxílio da inteligência artificial. Porque muitos jovens, eles não têm uma orientação da própria família de como prosseguir com isso, quais as estratégias seguir, onde estão as oportunidades. A inteligência artificial, ele apresentando para a IA, olha, minha condição financeira é essa, da minha família é essa, eu moro em tal lugar, eu gostaria de fazer isso. Muitas vezes a IA consegue traçar e mostrar para ele as oportunidades que ele pode conseguir. Quando nós caímos para o lado emocional, aí nós já temos algumas dificuldades. Por quê? O psicólogo, o terapeuta, ele trabalha justamente com aquilo que você não quer falar. Então, e a IA, ela trabalha com... o psicólogo, o terapeuta, ele trabalha com o subjetivo, com aquilo que você... Não é só aquilo que você está dizendo para ele. E para a IA você vai ter que dizer, então ela não vai conseguir realmente te ajudar, né, profundamente melhor do que um terapeuta, melhor do que um psicólogo. Essa é a minha visão, né, e a minha percepção. É o mesmo trabalho de coach sério, né, de formação de profissionais. O pessoal diz, olha, mas, pô, vamos gravar um vídeo, vamos falar. Eu falo, tudo bem, o treinamento específico, eu tenho as aulas gravadas, a técnica eu vou passar dessa maneira. Agora, eu preciso conhecer o teu engenheiro, né? Eu preciso conversar, eu preciso olhar no olho dele, eu preciso dar uma volta com ele na obra, na fábrica, para eu entender e ver as reações, porque não é só o que é dito, né? Você precisa interpretar o ambiente, interpretar as expressões, né? Então, eu diria que a IA, ela tem, como tudo, como a maioria das coisas, ela tem duas cabeças, né? Uma que ela pode nos ajudar e outra, basta a gente realmente buscar esse entendimento. Que legal. Você trouxe um conceito meio de PNL, agora que o mapa não é o território. Então, para a gente estar no território, tem que estar lá. O mapa é apenas uma visão geral, assim, né? Eu sei que tem Isso. lá, mas você ir no chão de fábrica, sentir lá o calor, sentir a máquina, sentir as coisas é diferente. Para a liderança Sem, também. sem dúvida, esse é um caminho, né? Esse é o caminho, porque não adianta você só trabalhar com dados ou com informação, né? Não tem jeito. E isso a IA jamais são esses aspectos que a IA não vai conseguir substituir, Uhum. e o aspecto da responsabilidade. Então, quando uma IA faz um determinado cálculo, faz uma determinada definição, um estudo, vou trazer para o lado da engenharia, você precisa de um responsável técnico, você precisa de alguém que diga, olha, pode ligar, ou pode colocar a carga, né? Ou pode fazer isso. Por mais que seja IA, ela não vai assumir as responsabilidades. E mesmo pelas pessoas, né? Você tem um time, você tem uma equipe. Por mais que você tenha desenhado todo o plano de treinamento, todas as especificações, treinou o pessoal com o IA, mas aquele time ainda necessita de um líder, né? E a responsabilidade ainda será do líder. É isso aí. Nós estamos falando de humanidade que a IA não traz. Então, se a gente não tiver Não. conhecimento, é a mesma coisa. Eu gosto de comparar a IA com um veículo que pode nos acelerar ou nos travar, porque é a mesma coisa. Se você não sabe dirigir, de nada adianta você ter uma Ferrari na garagem. Sim, A IA é mais ou exato. menos isso. Se você não entende das coisas, se você não estuda, não vai ser ela que vai fazer uma redação maravilhosa para você e vai ser tua autoria, porque você não sabe dissertar sobre aquilo. E vamos ter várias situações, assim, você pode ter um gestor que utiliza IA e um outro gestor que utiliza IA. O gestor
que cobra mais, os dois vão dar as mesmas respostas de A, mas talvez o primeiro ele tenha experiência, repertório, ele tenha um outro arcabouço que aquele vai ser mais valorizado, né? As informações estarão ali, mas você vai privilegiar aquele gestor não só pela informação que ele te traz, mas pelo repertório, pela experiência, né? Como nós diríamos, aquele que tem mais garrafa para vender, né? É isso Então, aí, não vai ser mais só a informação, né? é verdade. Poxa vida, Pedro, que papo maravilhoso aqui, a gente falando das escolhas, eu achei fantástico aí, tanto o livro, né, como a conversa nossa aqui. E para a gente começar aqui a fechar, vamos pensar que alguém esteja diante de uma decisão a ser tomada na sua carreira ou na sua vida. Qual pergunta essa pessoa deveria fazer a si mesmo, né, antes dela escolher? A primeira é, vou escolher, né? Porque essa é uma questão. Primeiro, eu preciso querer escolher, né? Então, ele tem que saber responder essa pergunta, porque muitas vezes nós não queremos escolher. Nós deixamos as coisas acontecerem, as coisas tomarem o caminho, terceirizamos aquela escolha. Então, a primeira questão é, puxa, eu quero escolher isso, não é? Então, quando muitas vezes o profissional coloca o currículo no mercado, vai fazer uma transição ou quer montar o seu negócio, a primeira questão que ele tem que fazer é falar, puxa, eu quero ter essas opções, porque vão surgir as opções. Então, a hora que surgir as opções, porque muitas vezes o pessoal não se questiona a respeito disso, ele deixa o fluxo ir acontecendo. Então, ele fala, puxa, eu quero escolher, eu quero ter essas opções na minha vida, porque também é muito, muito fácil não querer escolher, é só você não abrir as opções, mas quando você busca isso, então eu diria isso, diria que primeiro eu quero escolher, não é? Eu quero ter essas opções na minha vida, essa é a primeira pergunta. Muito bom. Então, que quem está aqui nos acompanhando, que faça essa pergunta para si quando tiver que escolher algumas coisas, algumas definições. Porque tem muita gente que fala que quer, mas a hora que o leque se abre, né? Aí é aí que vem as dificuldades. E por isso é necessário ter ferramentas, né? Para poder analisar as opções. Muito bom. E para a gente encerrar, Pedro, onde é que as pessoas te encontram? Como fazem para se conectar contigo? Quais redes você usa? Como fazem para comprar o livro? O livro está na Amazon, também está nas melhores, maiores livrarias aí, físicas e online, né? As vendas estão indo bem, surpreendeu a editora, estou feliz com tudo isso que Legal. está acontecendo, e eu tenho certeza que agora vai aumentar, depois do Por nosso favor, comprem o bate-papo livro, aqui. gente. E você pode me encontrar no Instagram, principalmente, Pedro de Medeiros, Filosofia, né? E diga lá que você ouviu o podcast, faça os seus comentários. Um detalhe importante com relação a livros, né? Eu sempre digo que é um investimento em conhecimento, que o custo-benefício é o melhor, não é? E algo que o livro está trazendo, eu não digo só do meu livro, né? De todos os livros que existem, né? O livro, nesse momento de mundo agitado, de tantas informações, o livro ele consegue te sequestrar, né? Ele te pega e fala, olha, agora é o meu momento e o seu, não é? E então todos os gestores, né? Todas as pessoas que têm essa busca, um livro realmente é a melhor relação custo-benefício com conhecimento e tudo mais. Então, fique a dica e você também vai estar ajudando uma série de editoras, de livrarias, então tudo isso é importante. A cadeia de funcionamento de um livro, ela é importante, né? Muito bom. Eu sou suspeito porque desde muito novo aprendi com a minha mãe a ler. Então, assim, desde os meus 14, 15 anos eu leio. Então, eu tenho uma biblioteca considerável aqui também e tenho que dar livros porque eu não tenho mais espaço, né? Então, em seguida eu dou livro porque a gente não vai ler todos de novo, né? Mas
também compactuo com isso, Pedro. Muito obrigado pela sua participação aqui. Você tem o canal no YouTube também, né? Não tem? Tem o Pedro de Medeiros Filosofia também, tá Tá, bom? então tá joia. Vamos deixar aqui na descrição o link para vocês adquirirem o livro na Amazon, o link do Instagram, o canal no YouTube. E foi um prazer estar contigo aqui nessa entrevista maravilhosa, Pedro. Obrigado pela oportunidade, obrigado aos ouvintes, né, que colocaram esse tempo para nos ouvir, e sucesso para todos. Maravilha. Até breve.